Dialogando Física, e na aula de hoje falaremos sobre calorimetria. Pega o seu material, se organiza, a aula já vai começar. Na outra aula nós vimos que o calor pode ser transmitido de 3 formas. Primeiro, condução, segundo, convecção, terceiro, irradiação. Convecção térmica, que é um processo que por muitos físicos aí acredita-se que não é necessariamente um processo de transmissão de calor, porque a energia não é transmitida de um corpo para o outro. Apenas ocorre uma movimentação de massas fluidas. Então, quando há tanto diferença de temperatura como também a diferença de densidade, a massa de ar quente e a massa de ar frio mudam de lugar, trocam de lugar. O ar, quando é aquecido, as moléculas que constituem o ar vibram com maior intensidade, se espalham mais rapidamente, ganhando um volume maior. E nós sabemos que a densidade é inversamente ao volume. Quanto maior for o volume, menor é a densidade, fazendo com que ele se torne menos denso e ele começa a ficar mais leve. Então a tendência é que sempre um ar aquecido suba. E o ar frio é o contrário, ele se torna mais denso. E aí ele faz com que ocorra o processo inverso, o ar frio desce. É chamado de corrente de convecção, tá? E é isso que explica um fenômeno muito simples que você já deve ter visualizado. O balão. Como é que um balão consegue subir sem motor, sem nada? Simplesmente ele pega um gás, é liberado um gás dentro do balão, e aí ele aquece esse gás. Quando ele aquece esse gás, o ar lá dentro começa a se tornar menos denso e ele começa a subir. E quando ele quer descer, o que ele faz? Ele desliga a fonte que está emitindo a energia. O ar lá dentro começa a ficar mais frio, se tornando mais denso e começa a fazer com que o balão desça. Mas para que ele não caia e não ocorra isso de forma muito rápida, ele vai variando aos poucos, fazendo com que ele desça devagar. Do mesmo jeito é um planador. Como é que um planador, que um avião sem motor, consegue se manter sobre o ar aí, sem ter nenhum motor nem nada? Ele começa a cortar as correntes de convecção, porque no ar existe correntes de ar quente e correntes de ar frio. Então quando ele quer subir, ele tem que pegar uma corrente de convecção de ar quente e vai subindo. Quando ele quer descer, ele muda a posição, tentando encontrar uma corrente de convecção de ar frio, fazendo ele descer. Então ele vai variando a sua posição entre essas correntes, conseguindo planar, conseguindo manter-se estável no ar. Então a gente vê que a física consegue explicar vários fenômenos. Com esse conceito você já consegue entender diversos outros fenômenos aí que você pode estar relembrando na sua mente. A convecção térmica, ela pode ocorrer de 2 maneiras. Ela pode ocorrer de forma espontânea, natural, ou ela pode ocorrer de forma forçada. Forma natural, um exemplo que eu dei para vocês do café. Quando eu pego um café, coloco ele numa xícara, ele está quente. Só que aí passa um tempo, esse café ele é resfriado. Por quê? Nós vimos que a fumacinha do café, ela é quente, então ela sobe e o ar frio desce. Então essa movimentação que acontece próximo ali da superfície do café é uma corrente de convecção. Ou ela pode ser de forma forçada, quando eu uso alguns aparelhos, como ar-condicionado, radiador, nós temos também o aquecedor, né? Então, quando nós temos algumas fontes externas, ele faz com que esse fluxo entre as massas fluidas, lembrando que a convecção só acontece com fluidos, corpos que estejam no estado líquido ou gás. Então, quando eu tenho essa movimentação aí, de forma forçada, que está induzindo o ar quente subir, o ar frio descer, força o processo, nós dizemos aí que é uma convecção forçada. No inverno, a tendência é que nós queiramos que o ambiente esteja quente. E para que isso ocorra de forma mais rápida, o que a gente faz? A gente coloca o aquecedor. Mas o aquecedor é colocado na parte de baixo ou na parte de cima, ou não tem importância a região? Tem importância sim. Se você quer que seja de forma mais eficiente essa circulação de energia dentro do seu ambiente, você deve colocar o aquecedor embaixo. Por quê? Porque quando eu coloco o aquecedor embaixo, ele vai fazer com que o ar próximo a ele aqueça. E o que acontece com o ar ao ser aquecido? Ele sobe, empurrando a massa de ar frio, fazendo com que ela desça e aqueça novamente e faça o processo cíclico. O ar quente sobe, o ar frio desce. Isso acontece mais rápido, porque eu tenho aquecedor para acelerar esse movimento. E nos dias de verão, nós queremos que o ambiente se torne mais frio. E aí nós ligamos o quê? O ar-condicionado, que são colocados às vezes embaixo. Mas qual que seria para ter maior praticidade, maior efeito, resfriar o ar de forma mais rápida? Colocar em cima. Por isso que o ar-condicionado não é colocado embaixo, e sim em cima. Por quê? Porque se ele está em cima, o ar que está próximo a ele se esfria. E o ar frio
desce, empurrando as massas de ar quente para cima, que ocorra a predominância do ar quente embaixo, resfriando a sala. Fenômeno forçado, aquilo ocorre de forma mais rápida devido à presença do ar-condicionado e do aquecedor. E aí nós vemos que os congeladores do mesmo jeito. O congelador, já vi geladeiras com congelador embaixo e em cima. Qual que é o melhor? Em cima. Porque aí o calor dos próprios alimentos que estão lá dentro da geladeira, por estar em uma temperatura um pouquinho maior, liberam calor, o ar quente vai subir. Lá em cima no congelador, ele é resfriado, fazendo com que ele desça e esse ar frio consiga atingir os outros alimentos, resfriando ele. Então essa é a ideia de por que o congelador está em cima na geladeira e não embaixo. Quando eles colocam embaixo, acaba que é só um compartimento só para o congelador, ele não tem essa comunicação com os alimentos dentro da geladeira. Aí você teria que ter dois mecanismos, um para resfriar os alimentos que estão lá dentro da geladeira e outros que estão no congelador mais embaixo. Acaba gastando mais energia. E o que explica também as brisas litorâneas. Já observou que quando você vai à praia, de dia venta do mar para a areia, do mar para a praia. Mas de noite, se você for na praia, tá ventando da areia para o mar. Por que acontece essa inversão, né? Nós vemos que existem as brisas litorâneas, que é chamadas de brisas marítimas ou brisas continentais, ou também chamadas de brisas terrestres. São duas, continentais e terrestres e brisas marítimas. As duas são chamadas de brisas litorâneas. O calor sensível da água é maior do que o calor sensível da areia. Então, o que é o calor sensível? Que é a quantidade de energia que eu preciso fornecer para um determinado corpo para que ele varie a sua temperatura. Quanto maior for o calor sensível, mais quantidade de calor eu vou ter que fornecer a esse corpo para que ele comece a variar a temperatura. Eu preciso só de um pouquinho de calor para ela aumentar e variar a temperatura, ou aumentar a temperatura, ou reduzir a temperatura. Por isso que de dia a areia fica muito mais quente do que a água, porque como ela precisa só de um pouquinho e o sol emite muita energia através de ondas de calor, que é o infravermelho, ela tem muito mais quantidade de energia, então ela vai conseguir fazer com que a areia varie a sua temperatura, aumentando a temperatura muito rapidamente. Então de dia, o ar próximo à areia começa a aquecer, e ao aquecer ele se torna menos denso, sobe, gerando uma região de baixa pressão lá próximo à areia. E aí de dia o que acontece? As brisas marítimas, o ar frio vem do mar, empurrando o ar quente da praia. E à noite acontece o contrário. Como a água ela precisa de maior quantidade de calor para aquecer, ela demora para resfriar. Então o que acontece de noite? De noite é o melhor momento para você entrar no mar, porque o mar vai estar mais quente e a areia vai estar fria. Então de noite a tendência é que aconteça o inverso. Próximo ao mar, o ar vai estar mais quente, sobe, gerando uma região de baixa pressão próxima à superfície da água, dando lugar do ar frio vindo da areia, empurrando essa massa de ar. Então à noite acontece assim, o ar frio vem da areia, empurrando a massa de ar quente do mar para cima. Então nós dizemos que de noite acontece a brisa terrestre. Felicidade.